paz de Deus, meus irmãos e irmãs do canal. Irmãos, ontem, o culto online de ontem, irmãos, estava tremendo, meu Deus do céu. Deus usou do nosso irmão Hélio Bianco, irmão, e pregou com autoridade, irmãos. Pregou com autoridade e por mais uma vez pisou em cima da cabeça da serpente. Meu Deus do céu. Meus irmãos e irmãs, glória a Deus. E ainda tem gente que fala mal de nós, irmãos. Tem gente que chama nós de seitário, dizendo que a nossa igreja é seita. Se fosse seita, acha que Deus revelaria uma palavra tremenda dessa que eu vou soltar aqui? Jamais, meus irmãos. É o poder de Deus trabalhando na obra de Deus. É o poder de Deus caindo como chama de fogo, irmãos. E Deus está alertando o povo dele, né, irmãos? Deus está alertando o povo dele, porque o fim dos tempos está chegando aí, né, irmão? O fim está chegando aí. Nós já estamos nos princípios das dores. Que cada um de nós venha se preparar, né, irmão? Que cada um de nós venha buscar a Deus. E tem uns camaradas por aí que chamam nós de seitário ainda. Acha que uma palavra dessa que eu vou soltar aqui, irmãos, uma palavra do culto online, quarta-feira, 9/7 de 2025, irmão. Palavra de 9/7 de 2025. Acha que essa palavra não foi Deus que revelou? É lógico que foi Deus, irmãos. Tem muitos por aí que falam que Deus não revela na congregação cristã. É lógico que Deus revela. Quem que falou na boca do Hélio Bianco, então, se não foi Deus? Você acha? Muitos por aí acham, irmãos, que Deus não fala na boca do servo de Deus. É lógico que fala. Quem que falou na boca do servo de Deus? Acha que se não fosse Deus, ia sair essas palavras sábias da boca do servo de Deus? Não ia. É Deus purinho, irmão. É Deus visitando o povo dele. É Deus revelando as coisas santas do céu. Deus abençoe a todos, irmãos. Está depois do livro de Jonas, antes de Naum e Abacuque, e antes de Zacarias. Miqueias 7. Se todos acharam, vamos ler em comunhão. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor.
Esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Aleluia. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobri-la-á a confusão. E aquele que me diz: onde está o teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama nas ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades fortes, e das fortalezas até ao rio, e do mar até ao mar, e das montanhas, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. E eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como uns répteis da terra, tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Querida Irmandade, o profeta Miqueias foi um profeta contemporâneo a Isaías. Eles profetizaram por algum tempo, algumas décadas, concomitantemente, ao mesmo tempo. Só que um profetizava numa parte, em Judá, Israel, e outro noutra parte. E eram dias difíceis, e que avizinhava o tempo da Assíria levar cativa a nação de Israel.
e algum tempo logo em seguida, a Babilônia levou Judá. As 10 tribos do norte nunca voltaram, se diluíram. Mas por amor que Deus tinha o plano, porque, irmãos, alguém fala assim, eu gosto do Novo Testamento, eu gosto do Evangelho, gosto de falar de Cristo. Muito bem. Cada verso das Escrituras, desde Gênesis, Salmos, os profetas e o Novo Testamento e as cartas apostólicas e Apocalipse, tudo converge para Jesus Cristo. E este capítulo que lemos é messiânico e fala de que o Senhor vai vir, vai levar os nossos pecados e serem lançados na profundeza do mar e se apieda de nós. Glória ao nome do Senhor. De modo que o que aconteceu com Israel e Judá, que estavam divididos, mas o plano de Deus que Cristo veio pelos judeus, Israel com as 10 tribos se diluíram, nunca voltaram, mas depois de 70 anos no exílio, a mão forte de Deus trouxe de volta o povo judeu para Jerusalém e preparou o caminho do Senhor até que ele nasceu em Belém de Judá. E neste mesmo livro, no capítulo 5, irmãos, salvo erro, o verso 2, é aquela gloriosa profecia: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor das capitais de Israel, porque de ti virá o guia, de ti virá o Salvador. Glória ao nome do Senhor. Então aqui, irmãos, que lemos esse capítulo 7, tudo na Bíblia, irmãos, é muito assim, são metáforas, são comparações, são como parábolas simbólicas. Aqui prefigurava aquele sofrimento onde os juízes eram corruptos, onde o príncipe queria dinheiro, onde, irmãos, não dava para confiar em ninguém, nem nos familiares. Mas, irmãos, esses mesmos espíritos que trabalhavam lá, nesta época que antecedeu o exílio, esses mesmos espíritos trabalharam na mente das pessoas nas gerações posteriores. Aqui nós estamos falando de 700 anos aproximadamente antes do nascimento de Cristo lá em Belém de Judá. Mas, irmãos, no 1º século, no 4º século, na Idade Média, nos séculos próximos passados e nos dias de hoje, os mesmos espíritos trabalham, a corrupção alastra, a sinceridade desaparece, o maior mal contra o homem é o próprio homem, irmão. Mesmo o ser humano é que causa mais males do que qualquer outro tipo de besta fera, outro tipo de vírus, bactéria ou animais ferozes, irmão. O pior de todos é o ser humano que não tem Deus, não aceita a verdade da palavra e vive a vida que se entrega a viver no mundo. Bem-aventurado, irmão, o Senhor se apiedou da tua alma, irmã, teve piedade da minha alma, da tua, irmão, e nos revelou esta graça maravilhosa. Vamos trilhar por ela, fazendo caminhos direito, sendo luz no meio das trevas, sendo sal da terra, como astro que brilha na escuridão. Vamos brilhar a luz de Cristo em cada um de nós, irmão, porque o nosso futuro é glorioso. Nos dias de Cristo,
na hora da última Páscoa, o próprio Judas estava do lado do Senhor Jesus, inclinava para ele ali, querendo dizer, ó, se os outros 11 não te ajudam, eu estou aqui do teu lado, mas era o traidor, irmão. Então, profeticamente, nós lemos aqui, não creia no amigo, não creia naquele que está próximo de ti, se inclinando para ti, mas com ideias conspiradora, traidora. Irmão, irmã, cuidado com aqueles que te cercam, seja no trabalho, seja no estudo, seja no teu dia a dia. Peça a Deus luz para discernir os espíritos, e se tem algum espírito enganador se aproximando, se inclinando para você, irmão que é jovem, para você, irmã que é uma jovem, e vem com elogios, vem com promessa de tanta coisa, a palavra diz hoje, creia na palavra, não vamos crer em ninguém, irmão, e vamos pedir a Deus que dê-nos discernimento de espíritos que nos rodeiam, porque muitos vêm como ovelha, mas interiormente é lobo devorador. E se apresentam de tudo, aqui fala do sacerdote, aqui fala do juiz, fala do príncipe, fala de gente que deveria ser de confiança, mas não eram. Então tem muitos que se aproximam de nós, do irmão, da irmã, do jovem, do de meia idade, de todos nós, irmão, se demonstrando um príncipe religioso, demonstrando um juiz entendedor da palavra, demonstrando ser um grande personagem, e às vezes está sendo usado por um espírito falso para conduzir por um caminho de morte. Que Deus nos livre, irmão, como livrou o povo nos dias de Miqueias, como livrou aqueles que guardaram a palavra ao longo dos séculos, e agora é a nossa vez. Nós estamos vivos no momento. Daqui a alguns anos, outros nos sucederão, como nós sucedemos àqueles que já dormem no Senhor, aqueles que já estão nos séculos passados. Mas vai chegar o dia, irmão, que se cumprirá o plano de Deus. Todas as gerações, todos que passaram por esta terra, vão comparecer perante o Senhor, e quem guardou a sua palavra comparecerá para a vida eterna em glória, e quem rejeitou, quem enganou, quem viveu a corrupção, quem corrompeu, quem foi corrompido, irmão, todos, olha o que diz aqui esta palavra, irmão, é como já foi dito, a palavra de Deus é inesgotável, e o aprendizado que se tira, e as parábolas, as comparações, as metáforas, são inesgotáveis. Então veja o que está escrito aqui, irmão. Miqueias dizendo para a inimiga dele. Quem que é a inimiga do ser humano, irmão? É a morte, que entrou pelo pecado em Adão. Então ele dizia, ó inimiga minha, não fica alegre ao meu respeito não. Eu ainda que tenho caído, mas levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor é a minha luz. Eu sofro a ira do Senhor. A ira de Deus sobre Adão continua no ser humano, irmão. Por que que envelhecemos? Por que que precisamos de usar óculos? Usar aparelho auditivo?
na idade mais avançada, usar bengala. É a ira de Deus sobre o Adão, a Eva, que esta carne representa. A humanidade caiu no pecado, a morte se alegrou. A inimiga nossa é a morte eterna, mas ao teu respeito, ao nosso respeito, ela vai se calar em nome do Senhor Jesus. Porque te verá, irmão e irmã, ressuscitando ou sendo transformado na volta de Jesus Cristo. Irmão que está desanimado, irmã que se encontra em situação de tribulação e aflição na vida, alegra-te por esta palavra. Aquele que te disse: onde está o teu Deus? O Senhor diz por esta palavra: eu estou aqui, eis-me aqui na palavra. Glória ao nome do Senhor. Ainda a morte não se alegrará conosco, irmão, porque a carne, o Adão envelhece, mas o Cristo interior de cada um de nós se renova a cada dia, para guardar o chamado: vinde benditos de meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, veja, a minha inimiga vai ver isto, mas ela se cobrirá de confusão, porque o plano maligno não deu certo. Então diz aqui: e quando disserem: onde está o teu Deus? Os meus olhos verão quem falou isso para mim, sendo pisado na lama na volta de Cristo. Então, irmão, você que está hospitalizado, a irmã que está num leito no final da vida, mas cadê a vitória? A vitória está dentro de ti, irmã. Não está na Eva que você representa, não está no Adão que o irmão representa, está no Cristo que se forma a cada dia dentro de ti. E a morte sabe disto e vai ver isto. E quem te afrontou, quem te falou: o que adianta ser crente? Olha aí a prova. O que adianta você servir a Deus? Olha o que aconteceu com teu pai, com a tua mãe. Terminaram a vida. Terminou a vida do Adão mesmo. A ira de Deus permanece. Nós estamos num mundo de treva, mas o Senhor é a nossa luz. Glória ao nome do Senhor. E na ressurreição, a inimiga morte nos verá subindo em glória com o Senhor. Mas agora, irmãos, olha o que está aqui. E ele fala: vai chegar o tempo que a glória do Senhor se estenderá. É esse tempo, a glória em Cristo. E vai chegar o tempo que Ele vai apacentar o seu povo, como manda a palavra para nós toda noite de culto. Nós estaremos só num bosque, no meio de uma terra fértil de tanta maldade. Nós somos como uma ilha, mas é um povo que vai herdar a glória de Deus, irmão. E diz aqui: eu vou mostrar para esse meu povo a minha glória, mostrarei maravilha. E as nações, que nações? Não é Brasil, Argentina, Estados Unidos. São, irmãos, os diferentes povos. Tem a nação eleita e tem as nações ímpias, idólatras, pecadoras. Então veja o que diz aqui: as nações verão isto e se envergonharão por causa do teu poder. Isto quando vir Cristo nas nuvens de glória, vindo buscar a igreja, verão. E diz aqui a palavra: porão a mão sobre a boca, não terão palavra. Os ouvidos ficam surdos, lamberão pó como serpente, como os répteis da terra, tremendo, sairão dos sepulcros, dos encerramentos da carne. A pessoa que tem a carne por glória, irmão, os irmãos sabem que tem
jogador de futebol, ator, atriz, modelos, que colocam no seguro os membros. Perna esquerda de uma atriz famosa está no seguro por tantos milhões de dólares. O braço direito, o olho, porque é o corpo daquela pessoa que é um modelo, é um ator, uma atriz. Todo o valor está na carne. E a carne vai para a sepultura. E a ressurreição do ímpio, se do justo é num corpo glorioso, a ressurreição do ímpio é num corpo ignóbil, inglório, sem glória. E por que a Bíblia relata aqui, irmão, semelhante a réptil, surdo, lambendo o pó? O pó é o pecado que está no mundo. Por isso, Satanás foi comparado com a serpente, lamberá o pó. Quer dizer, tudo que é do mundo, irmão. Vaidade, adultério, homossexualismo, tudo isto é o pó que está no mundo. E os répteis rastejam nele. A comparação do inimigo é de serpente, dragão. E os irmãos sabem que os filhos se parecem com os pais. Filho de chinês com chinês dá um chinesinho. Pais negros, o filho negro. Um casal de alemães, os filhos vão ser loiro de olho azul. Filho de Deus terá uma ressurreição gloriosa, um corpo semelhante ao do Senhor, porque os filhos se parecem com os pais. E Jesus disse para aquela geração judaica que o crucificou: vocês falam que tem por pai Abraão, vosso pai é o diabo. E aqui o que está escrito, irmão: sairão dos seus encerramentos. Aquilo que tinha por precioso ficou como que num cofre no sepulcro. Mas eles vão sair na ressurreição. Vai ter a primeira ressurreição dos santos, depois passado o período das bodas da igreja com o Cordeiro, que são poucos anos, que 1000 anos para Deus é um dia. Então virá Cristo em glória com a igreja, com os salvos, para julgar o mundo. A morte estará na lama e vai ver a igreja com Cristo. E a segunda ressurreição é a da condenação. Então é o que se cumpre o que Miqueias, 700 anos antes de Cristo, previu e profetizou. Sairão, taparão a boca. Os irmãos vejam aquela parábola das bodas, que o rei mandou convidar todos, e o convite da salvação é para todos. Mas entrou um lá sem as vestes nupciais. Por certo, ele tinha muito poder de convencimento, e ele convenceu quem estava na porta, os porteiros da casa real, que ele podia entrar com aquela roupa. Mas o rei falou que tem que pôr veste nupcial. Vai pôr. Não, eu vou com a minha roupa mesmo. Quando entrou, e o rei cumprimentando todos ali, os que estavam nas bodas, viu aquele lá, por certo muito falante, muito convincente, com roupa que não era nupcial. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, porque diante de Deus e da glória de Deus, irmão, só vai ter força de falar: Senhor, Senhor Jesus, meu Salvador. Só quem vai ter força da boca articular e falar isto é quem tem Cristo no coração. Por isso Paulo prega em 10 de Romanos dizendo: naquele dia, quem falar o nome do Senhor será salvo. Porque não vai ficar mudo,
Mas o ímpio, nem que queira falar, ele vai parecer com o pai dele. Vai ser como cobra, como serpente, como réptil, surdo. As cobras não têm audição. Ela percebe calor e percebe vibração, mas ela não ouve. Os répteis, na grande maioria deles, são surdos. E a palavra aqui diz exatamente isso, irmão. Eles vão tapar a boca, porque não tem mais o que falar. Quantos que blasfemam, não creem em Deus. A Bíblia é um papel, aceita tudo. As pessoas falam. Tem professor universitário, eu fiz alguns cursos e vi isto. Não é que eu ouço falar, vivenciei, de rirem da gente que era crente e de falar mal da Bíblia, falar mal que Deus não existe. A pessoa é muito falante, mas quando a glória aparecer, irmão, eles vão sair dos esconderijos, vão sair, como diz, dos encerramentos, lamberão o pó como serpente, como réptil eles vão andar, tremendo, boca fechada e surdo. Não vai ter mais o que falar, irmão. Falaram as loucuras que quiseram, mas os olhos vão ver o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, eu não sabia como seria esta palavra hoje. Glória ao nome do Senhor. Mas é uma palavra milagrosa, que vai fazer alguém refletir um pouco mais da grandeza do lugar que você está, irmão, da grandeza da obra e de livramento que Deus te fez. Porque aqui diz a palavra, irmão, e eles virão ao Senhor nosso Deus com medo dele. Por quê? Porque sabem que estão condenados. Saia da condenação. Você aqui presente, ou você aonde você estiver, que até hoje não atentou para a grande glória do amor que Deus tem para com quem dá ouvido a Ele. E que tristeza vai ser para quem tiver que ressuscitar num corpo semelhante a um réptil, irmão, e ir para a condenação ainda. Mas olha a bondade de Deus no último capítulo do profeta, nos últimos versos. Ah, Senhor Deus, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer em perdoar, prazer na benignidade. Senhor, tu tornarás a piedade de Judá, de Israel, tu tornarás a se apiedar da humanidade, porque, Senhor, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas dos mares, do mar, e darás novamente àqueles que obedecem, irmão, aqueles que dão ouvido. Abraão dará benignidade, fidelidade a Jacó, como juraste desde os dias antigos. Desde quando houve o pecado, Deus já disse: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Irmão, qual é o ser humano que só tem a semente da mulher? Todos nós aqui tivemos um pai e uma mãe. É a semente masculina e a feminina que se fundem para a fecundação e a formação de um ser humano. Mas só teve um que veio só da mulher, a humanidade dele: Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. E Ele é o nosso Salvador. E Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando falou com aqueles rebeldes que alguns dias antes tinham crucificado Cristo, e veio o Espírito Santo 8 dias depois, ou alguns dias depois,
salvo erro 40, não me lembro agora, mas enfim, foi depois. E eles se compungiram de arrependimento, e esta parte aconteceu. Deus teve misericórdia, e eles clamaram: se matamos aquele que Deus nos enviou para nos salvar, que faremos agora? A resposta de Pedro, pelo Espírito Santo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Ora, irmãos, quem perdoa pecado é Cristo. Quem lava as nossas iniquidades é o sangue de Cristo. Mas mais uma metáfora, mais um simbologismo: o batismo, as águas do batismo. A pessoa morre para o mundo, ressurge uma nova criatura para servir a Deus em nova vida. Irmãos, para onde vai a água aqui do tanque quando é esgotado? Vai para o canal que recebe aqui, para algum rio, cai no Tietê. O Tietê vai desembocar 700 quilômetros para frente aí no Rio Paraná. O Rio Paraná desce entre Brasil, Paraguai, Argentina, pega o Rio Paraguai, forma o Rio da Prata, e lá em Buenos Aires, onde vai desembocar? No mar. Qualquer lugar que a irmã foi batizada, o irmão foi batizado, acontece a mesma coisa. Deus deu-me a graça, alguns anos atrás, fazer um batismo no mar, na ilha da Sardenha, na Itália, no próprio mar. Simbolicamente, Cristo é o Salvador, o sangue de Cristo perdoa pecado, mas simbolicamente, o batismo para quem crer é para o perdão dos pecados. E metaforicamente, simbolicamente, os pecados ali ficaram. E para onde vai? Como está escrito aqui na palavra, irmão. Está escrito aqui na palavra: tu perdoa, o Senhor não retém a sua ira, tornará-se a piedar de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Teu pecado foi esquecido, irmão. Este mar pode ser um mar, num sentido simbólico, que Deus reserva num canto do universo, que é um mar do esquecimento. Mas no nosso sentido do batismo, a água vai com os teus pecados, como já foi, para a profundeza do mar. E depois do batismo, teus erros, a água pura da palavra lava e leva embora o pecado para um esquecimento que Deus destina. Sirva a Deus, fuja da condenação, subiremos em glória, num corpo igual de Cristo. Ai daqueles que ficarem, irmão, na lama, na condenação, e que tomarem um corpo ignominioso, monstruoso, parecido com o Pai, que está preparado para ele o lago de fogo e enxofre eterno, e lá serão lançados ele e todos aqueles que se parecem com ele. Pareça-se com o teu Pai, irmã. Pareça-se um pouco mais com Cristo, irmão. Vai fazendo crescer em ti a imagem interior semelhante ao teu Pai. É a palavra. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Aleluia, glória a Deus Santo. Aleluia, aleluia. Aí, meus amados irmãos, os irmãos ouviram aí, né?
Que comunhão gloriosa, né, irmãos? Faz muito tempo, irmãos, que eu ouvi um culto abençoado igual esse culto. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor, né, irmão? Todos sentiram a comunhão, todos pegaram a tua parte. O servo de Deus falou até do batismo, né, irmão? Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.